Vamos falar da ata notarial. Vamos supor que você está no WhatsApp e determinada pessoa xinga você ou comete então atos criminosos, como por exemplo compartilhamento de fotos indevidas, dentre outras questões que lhe são prejudiciais. Qual documento imparcial que eu posso provar aquilo? E mais ainda, como eu posso provar isso de uma forma rápida, célere, antes de que se tire aquele documento, por exemplo, do meio de comunicação da internet, ou do celular, ou do WhatsApp? Você deve procurar um tabelião de notas e fazer uma ata notarial. O que é uma ata notarial? Ata notarial é uma narração objetiva, fiel e detalhada dos fatos presenciados pelo tabelião, verificados pessoalmente por ele. A ata, então, é um documento público, imparcial, dotado de fé pública, que vai ficar arquivado para sempre, de forma perene, eterna, no livro do cartório. Nessa ata notarial, então, o tabelião ele não vai fazer juízo de valor, ele não vai fazer juízo de qualidades ou adjetivações, ele vai constatar o fato. Ele pode transcrever áudios, ele pode bater print e constatar que ele verificou naquele horário, dia e hora, aquela determinada situação. Então, é uma prova imparcial. A ata notarial, ela não tinha previsão típica no CPC anterior. Atualmente, ela tem previsão típica. Típica porque a lei diz que é possível esse meio de prova. Tanto é possível que ele é um dos meios de prova mais importantes. Por quê? Porque um profissional com fé pública, de forma imparcial, com presunção de veracidade e legitimidade, vai realizar um documento público e a parte contrária, ou aquele que entende que está sendo prejudicado naquele documento, ele tem que provar o contrário, tem que provar a falsidade do documento ocorrida. Por quê? O documento público presume a inversão do ônus da prova, e ainda mais quando é elaborado por um profissional de forma imparcial e com fé pública, como é o caso do tabelião. Dessa forma, então, a ata notarial é um instrumento de prova muito eficaz para comprovar o seu direito. Além disso, as despesas eventuais com a ata eventualmente pagas, com a ata notarial, poderão ser cobradas também no processo judicial junto com o direito que se busca reparar, dentro de uma esfera de indenização. Então, ela respalda um pleito de dano moral e o dano material, inclusive a restituição da prova, do valor da prova. Essa ata notarial é feita pelo tabelião, que tem direito à percepção do valor dela, dos emolumentos. A ata notarial, ela ganhou tamanha importância, relevo no sistema, que ela é requisito obrigatório do reconhecimento extrajudicial do usucapião, ou da usucapião. Dessa forma, então, o tabelião do local do imóvel, ou da maior parte dele, tem que ir ao local, que pelo menos é recomendável que assim o faça, verifique lá se a parte realmente entrevista testemunhas, verifique o tempo de posse, o enquadre na modalidade usucapião pretendida, verifique os documentos apresentados, os memoriais, o requerimento do advogado, vai verificar em conjunto com esses documentos se está ali comprovado o tempo de posse, e se ele entender então que existe a mínima comprovação daquilo, ele pode realizar uma diligência no local a requerimento da parte do advogado para constatação desse fato. O fato então aqui seria o tempo de posse. A posse que vem a de usucapione, então aquela com animus domini, que pode vir a caracterizar a propriedade. Ou seja, a requerimento da parte, sempre a requerimento, ou seja, nunca de ofício, o tabelião vai praticar um ato com fé pública, de forma imparcial, repetindo, e esse ato, ele pode, inclusive, se não for aproveitado na esfera extrajudicial, ser encaminhado para a via judicial com uma prova imparcial. Outro ponto importante, para a gente finalizar esse vídeo quanto à ata notarial, é que a ata notarial ela pode ser feita sobre um fato ilícito, diferente dos negócios jurídicos, que, por exemplo, uma compra e venda, uma doação, um divórcio, são negócios com objeto lícito, mudança de estado civil, a disposição de um bem. Na ata notarial não, ela pode ser sobre um fato lícito, mas também sobre um fato ilícito. É um crime, uma injúria, uma difamação, qualquer tipo de crime apto então a ser comprovado, pela parte de forma visual ou auditiva, é possível que a parte requeira ao tabelião que produza essa prova. Por exemplo,
determinado empreendimento, construtora diz que vai entregar o empreendimento em determinado prazo e publica ostensivamente isso no site. A oferta obriga o proponente e o CDC ampara o consumidor nesse sentido. Então, ultrapassado o tempo de obra, constou a publicidade, então a parte pode requerer ao tabelião a verificação daquele site, de que existe aquela publicidade, aquela propaganda, e que naquele dia e hora pode ir ao local do imóvel, verifique que não existe nenhuma construção, ou que o andamento da obra ainda persiste, de forma a comprovar, por exemplo, nesse caso, que a obra não foi entregue, não foi concluída. Então, ele consegue comprovar a publicidade, então ele verifica na internet e ele verifica no local que não foi entregue a obra. Então, ele consegue verificar dois fatos e dizer de forma imparcial que não existe ainda possibilidade de se habitar naquele imóvel ou que ainda está em construção. Dessa forma, então, de forma sempre objetiva e imparcial, o tabelião pode produzir prova de maneira imparcial junto com o advogado. Então, o advogado, é importante que ele saiba que o cartório pode, de forma imparcial, produzir prova pré-processual ou até dentro do processo. A utilização da ata, dessa forma, é um dos meios mais importantes para que se antecipe provas, por exemplo, que possam ser perdidas. Então, vale a reflexão sobre o assunto e o maior conhecimento desse instituto possibilita a sua maior utilização, razão pela qual faz-se necessário esse vídeo, então, para que os colegas possam aprofundar os conhecimentos que já possuem sobre esse assunto.